Oi, gente, tudo bem? Hoje eu e a Ana vamos falar sobre petróleo e os polímeros. O petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que precisam ser separados por diversos processos para formar os derivados utilizados pelos consumidores e pela indústria em geral. Na etapa inicial do refinamento, o petróleo bruto é aquecido e as diferentes cadeias de hidrocarbonetos são separadas de acordo com as faixas de temperaturas de ebulição. Cada comprimento de cadeia tem uma propriedade diferente que a torna útil de uma maneira específica. O petróleo são moléculas muito grandes, chamadas de macromoléculas. É formada pela união de moléculas pequenas denominadas monômeros. É do petróleo que é extraído os monômeros para a síntese de tantos polímeros. O petróleo é um material fóssil, oleoso e inflamável, de alto valor energético, geralmente menos denso do que a água, com um cheiro característico e coloração que pode variar do incolor até o preto. Ele é extraído em terra ou embaixo do assoalho do mar. A prospecção e futura exploração comercial do petróleo demandam anos de preparação e grandes investimentos que são progressivamente mais altos conforme a localização e a forma como os reservatórios se apresentam. Por seu alto valor energético e também por ser uma fonte não renovável, o petróleo se tornou um produto estratégico para o desenvolvimento das nações do mundo. A formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de material orgânico sob condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, sofrendo transformações por milhares de anos. Além de estar em uma bacia sedimentar, os requisitos para que se venha eventualmente a localizar um reservatório de petróleo são as presenças de alguns tipos de rochas reservatórias geralmente porosas, coberta por uma rocha seladora que impediu que o óleo escapasse para a superfície, vindo a se dissipar. A partir do petróleo bruto, se pode obter gás de petróleo, que é o gás residual com 1 a 2 átomos de carbono, usado para aquecimento e também para a indústria, gás liquífero de petróleo, GLP, com 3 a 4 átomos de carbono, usado principalmente para cozinhar, nafta com 5 a 10 átomos de carbono, que é um produto intermediário que irá se transformar em gasolina ou servirá de matéria-prima para a indústria petroquímica. Aí tem a gasolina com 5 a 8 carbonos, que é utilizada como combustível para alguns tipos específicos de motores. É uma nafta que se transformou em gasolina por outros processos químicos. Tem a querosene com 11 a 12 carbonos, que é usado principalmente como combustível para turbinas de jatos, além de outras aplicações também. Tem o óleo diesel com 13 a 18 carbonos, é um combustível usado principalmente em transporte rodoviário e aquaviário, em motores do ciclo diesel, além também de ser utilizado nas termoelétricas e para o aquecimento. Óleo lubrificante com 26 a 38 carbonos, que é usado principalmente na lubrificação de motores e engrenagens, e também como matéria-prima para graxas. Óleo combustível até 39 carbonos, que é utilizado principalmente como fonte de calor no segmento industrial. Resíduos até 80 carbonos, que serve como material inicial para a fabricação de outros produtos. E também há compostos mais pesados, então tem o coque, asfaltos, alcatrão, breu, ceras e outros. 5 exemplos de processos químicos muito utilizados nas refinarias. O craqueamento divide grandes cadeias de hidrocarbonetos em cadeias menores. Reforma combina pedaços menores de hidrocarbonetos para criar outros maiores. Alquilação rearranja várias cadeias para fazer os hidrocarbonetos desejados. Extração de aromáticos extrai naftas aromáticas leves para a indústria químicas e petroquímicas. Hidrotratamento trata cataliticamente com hidrogênio frações leves e médias, como gasolinas e diesel, visando melhorar as respectivas qualidades. Essa imagem
representa o esquema da torre de destilação fracionada do petróleo. O vapor do petróleo passa pela torre de destilação e, à medida que esse vapor vai sendo resfriado, se condensa nos diversos níveis das torres, que é chamado de pratos, de acordo com a massa molecular. De acordo com as características físicas, os polímeros podem ser classificados em elastômeros, polímeros que possuem a elasticidade características das borrachas naturais ou artificiais, fibras, polímeros que têm grande tenacidade no sentido do comprimento, como o algodão, a seda, a lã natural, o poliéster e o nylon artificial. Plásticos, polímeros que podem ser usados em moldagens, em lâminas flexíveis e até mesmo em lacas. Vernizes e tintas, como o poliestireno em objetos moldados, o polietileno flexível e o PVA em tintas. Polímeros formados por um único tipo de monômero são classificados como homopolímeros. Já os polímeros formados por dois ou mais tipos de monômeros são classificados como copolímeros. Homopolímeros ou polímeros de adição são aqueles que se originam de um só monômero, de modo de que só uma unidade monomérica se repete. Eles são formados pela soma de unidades sucessivas de monômeros, sendo que geralmente estes monômeros são iguais e, em virtude disso, são chamados de homopolímeros. Os principais polímeros de adição são vinílicos, acrílicos e diênicos. Os principais polímeros vinílicos são polietileno, muito utilizado como isolante elétrico na fabricação de cortina, garrafas, saquinhos plásticos, brinquedos, toalhas e canos. Cloreto de polivinila, PVC, muito utilizado na fabricação de tubos de condução de água e esgoto, tubos de eletricidade, revestimentos de assoalhos, estofamentos, sapatos plásticos, disco de vinil, filmes para embalagens. Polipropileno, utilizado na fabricação de fibras, tapetes, capas, assentos de cadeiras, cordas, para-choques de automóveis, seringas e copos descartáveis. Poliestireno, utilizado em boias, embalagens isolantes térmicos de baixa densidade, como o utilizado em geladeiras portáteis, baldes para gelo. Isopor, pratos, brinquedos, rádios portáteis, pentes e botões. PTFE, Teflon, utilizado em peças industriais, graças à sua excepcional resistência a solventes e ao calor. Revestimentos de paredes, veda-rosca, fibras têxteis, isolamento eletrônicos, bobinas, isoladores de alta voltagem, órgãos artificiais e revestimentos de frigideiras e panelas. Acetato de polivinila, PVA, utilizado em tintas, gomas de mascar, colas e adesivos. O polimeretilacrilato, cuja sigla é PMMA, é mais conhecido como acrílico, sendo polímero de adição com transparência cristalina e muita resistência. PMMA é um polímero de adição formado pela união sucessiva de muitas unidades de moléculas de metacrilato e metila, conforme temos uma massa pastosa que é então derramada sobre um molde, onde a polimerização irá terminar. O resultado é um plástico transparente e cristalino, semelhante ao aspecto do vidro, porém com algumas vantagens sobre eles, tal como maior leveza, maior resistência ao impacto, além de também os acrílicos ser cerrados, o que não pode ser com vidro, né? E o acrílico também é um dos polímeros plásticos mais modernos e com maior qualidade do mercado, pois ele apresenta alta resistência e agentes atmosféricos, a radiação UV, ao ataque de produtos químicos, à tensão e ao impacto e ao risco. Ele é amplamente utilizado em lentes de contato, painéis transparentes, como os usados para pendurar cestas de basquete, bem como outros painéis decorativos e estruturais para recobrir os faróis dos carros, em sistemas de vidros de automóveis, pisos iluminados, translúcidos, globos para lâmpadas, óculos e anúncios luminosos.
E esses polímeros também são muito recicláveis. Os principais polímeros diênicos são polibutadieno e polisopreno. Polibutadieno é a única borracha sintética cujos vulcanizados apresentam uma maior elasticidade que a dos vulcanizados de borracha natural. O polisopreno é uma borracha natural, sintética. Copolímeros são polímeros formados por mais de que um monômero. Os exemplos de copolímeros mais usados são Buna-S e Buna-N. O Buna-S é uma borracha sintética copolímero estireno e butadieno, usado em pneus, adesivos, goma de mascar. Buna-N é um copolímero de borracha sintético formado por compostos de acrilonitrila e butadieno. Pode se apresentar com diferentes nomenclaturas, tais quais NBR, borracha nitrílica, e os nomes comerciais Bunan, Nipol, Dinac e Europrene. Polímeros de condensação, também denominados polímeros de eliminação, são aqueles que seus monômeros iguais ou diferentes se unem com a eliminação simultânea de moléculas de água ou pequenas moléculas de compostos que não farão parte do polímero. A única exceção é o poliuretano. Na reação de condensação, através da qual ele é obtido, não há liberação de moléculas. Os principais compostos liberados além da água são cloreto de hidrogênio, amônia e cianeto de hidrogênio. Sempre, os polímeros de condensação terão uma estrutura regular, uniforme, isto é, os polímeros sempre virão alternados e não de forma aleatória. Só poderão ser formados copolímeros cuja estrutura é irregular, quando mais de dois monômeros se unem para formar o polímero de condensação. Os polímeros de condensação mais importantes e mais utilizados em nossa sociedade são poliéster, que são polímeros formados por vários éteres, sendo que são necessários um ácido e um álcool para formá-los. O principal poliéster é o PET, polietilenotereflato, formado pela união do ácido terefálico com etanodiol. É usado em produção de fibras têxteis como tecido tergral. Na produção de garrafas de refrigerantes e outras bebidas, de fitas, de vídeo, de vasos e válvulas cardíacas como protetor para facilitar a recuperação de tecidos orgânicos que sofrem queimaduras, entre outras utilidades. O nylon ou poliamida, que são os monômeros de nylon comum, nylon 66, são um ácido hexanodioico, a 1,6 hexanodiamina. Suas aplicações podem ser observadas em rolamentos sem lubrificação, engrenagens, embalagens, fibras têxteis, velcros, cerdas de escovas, fios de pesca, acessórios elétricos, meias feitas de nylon. E o Kevlar, que é formado pela união entre o ácido terefitálico e o p-benzenodiamina. É aplicado principalmente em coletes à prova de balas, bem como em chassis de carros de corrida, em roupas dos pilotos destes carros, em roupas de combate e a incêndios e em peças de aviões. Coletes à prova de balas para a proteção de soldados ou policiais são feitos com polímeros Kevlar. Polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, como resultado da ação de organismos vivos ou enzimas. Em condições favoráveis de biodegradação, podem ser completamente degradados em semanas. Os polímeros biodegradáveis podem ser naturais ou sintéticos. Podem ser derivados das seguintes fontes: fontes renováveis de origem vegetal, como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar, sintetizados por bactérias, derivados de fonte animal, como quitina, quitosana ou proteínas, obtidos de fontes fósseis, como petróleo,
Os polímeros biodegradáveis são usados para a produção de embalagens de alimentos, sacolas, produtos para agricultura e produtos de consumo. Através do processo de biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e, consequentemente, de poluição, enquadrando-se no conceito de sustentabilidade.